Preveste UEA. Eu sou o professor Betão, sou do sexo masculino, com 52 anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos, estatura mediana, estou trajando calça e camisa preta. O ambiente é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Bem, meus queridos, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre as leis de Newton, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Diz o seguinte: um corpo livre da ação de forças, ou ele está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Um corpo tende sempre a conservar a sua velocidade vetorial. Betão, traduz isso aí para mim, meu irmão. Significa o seguinte: se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar parado. E se ele está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Bora ver uma animaçãozinha aqui? Observe aí, o garotão está no carro, em movimento, colidiu, qual é a tendência dele? Continuar em movimento. Um corpo estava em movimento, tem a tendência a conservar sua velocidade vetorial, ou seja, o carro parou, mas ele teve a tendência em continuar em movimento. Na nossa segunda lei, nós temos o seguinte: princípio fundamental da dinâmica. Ao aplicar uma força em um corpo, produzimos uma aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é em Newton, massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Nós temos aí o Léo. O Léo vai fazer uma força aí, ó. Só que a pedra é muito grande. O Léo é bombadinho, mas ele não tem força suficiente para fazer essa pedra se deslocar. Se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Beleza? Vamos agora à segunda lei de Newton, chamado de princípio fundamental da dinâmica. Ao aplicar uma força num corpo, produzimos a aceleração. Beleza? E o que a aceleração faz? A aceleração modifica a velocidade. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é sempre em Newton, massa sempre em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Falou em força, falou em aceleração, forró muito animado. Vamos ver aí uma animaçãozinha. Nós temos o garotão aplicando força no carro aí, ó. Força aplicada no carro, que tem uma massa m, vai mudar a velocidade do carro. O carro vai entrar em movimento. Se ele muda a velocidade do carro, o que ele está produzindo? Uma aceleração. Quem produziu a aceleração? A força. Então, quando a gente aplica força num corpo, a gente produz aceleração, beleza? A aplicação da força aí, a massa do carro e a mudança de velocidade que é feita pela aceleração. Show de bola? Vamos continuar aqui na terceira lei de Newton. Princípio da ação e reação. Para toda ação existe uma reação, com mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuando em corpos diferentes. A ação e a reação, elas nunca vão poder se cancelar. Por quê? Porque elas atuam em corpos diferentes, beleza? Para toda ação existe uma reação com mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, importantíssimo, atuando em corpos diferentes. Vamos ver aí o seguinte, uma animaçãozinha. Expelindo os gases para baixo, né? A ação e reação. E o foguete vai ser impulsionado para onde? Vai ser impulsionado para cima. Beleza? Ação e reação. Ele vai subir, em reação à expelição, né? Os gases expelidos vão fazer com que esse foguete suba. Para toda ação, a gente tem uma reação. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuando em corpos diferentes. Essas são as três leis de Newton. Vamos fazer um exercício. Uma skatista realiza manobras em uma competição. Uma dessas manobras é chamada de Grinch. Consiste em deslizar em um corrimão. Sendo alfa o ângulo agudo
em que o corrimão faz com a horizontal, g, a intensidade da aceleração da gravidade. E considerando ausente os atritos e a resistência do ar, a aceleração desenvolvida pelo atleta durante o deslocamento sobre o corrimão é determinada por G seno, G cosseno, G dividido pelo seno, G dividido pelo cosseno ou G dividido pela tangente. Vamos agora uma interaçãozinha aqui com a Manu. Chega aí, Manu. Professor Betão, a massa da atleta não foi dada. Como vamos fazer? Vamos resolver aqui, meu querido. Você vai ver como é que vamos resolver esse tipo de problema. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força que vai puxar o atleta para baixo é uma força Px de um plano inclinado. Nós temos aqui, ó, um plano inclinado e o Px é justamente essa força que vai puxar para baixo. Beleza? Está aqui o plano inclinado e o ângulozinho alfa que ele deu. Como é que calcula esse Px? Esse Px é P seno de alfa. Beleza? Como é que calcula o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Olha aqui, massa de um lado, massa do outro. Portanto, não é necessário a gente ter o valor da massa. Já resolvemos a questão. Como é que calcula? G seno de alfa. Resposta letra A. Beleza? Bora aqui na segunda questão. Um bloco com 500 quilogramas erguido verticalmente para cima por um cabo ideal acoplado em um guindaste, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da força constante aplicada verticalmente pelo cabo para que o bloco suba com a aceleração de 2 metros por segundo, 0,2 metros por segundo ao quadrado em relação ao solo é de 4.000, 4.900, 5.000, 5.100, 6.000 newtons. Vamos resolver? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que eu tenho duas forças, uma força para cima e uma força para baixo. Por que que o F ficou na frente do P, Betão? O F ficou na frente do P porque ele vai subir. Se ele tivesse descendo, quem ia ficar na frente seria o P, beleza? Continuando aqui. Como é que calcula o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo, massa 500 quilogramas, aceleração da gravidade 10, massa 500 quilogramas, aceleração de deslocamento 0,2, vamos fazendo a continha, vamos ter 100 mais 5.000. O 500 vezes 10 é negativo, joga para o outro lado, já passa o quê? Positivo. 500 vezes 0,2 dá 100. 5.000 mais 100, 5.100. Essa é a nossa alternativa que corresponde à letra D da nossa questão. Show? Vamos para a terceira questão. Em um passeio de triciclo, 1 ou 2 passageiros podem ser conduzidos e levados pela força de um ciclista. Quando um triciclo não está levando passageiros, sua massa mais a do ciclista equivalem a 100 quilogramas. E para mover o conjunto em linha reta com aceleração escalar constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado, é necessária uma força resultante de intensidade F. Considerando que um passageiro suba no triciclo, veja aí, agora a gente vai ter 60 quilogramas a mais, beleza? Suba no triciclo e que agora o conjunto é formado por triciclo, ciclista e passageiro. Olha, são 3 coisas. Esses dois aqui formam quantos quilos? 100 quilogramas. Mais o passageiro de 60 quilogramas. Seja movido com a mesma intensidade F. Ele quer saber a aceleração. Será de aproximadamente 0,08, 0,11, 0,13, 0,15, 0,18 metros por segundo ao quadrado.
Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pô, Betão, toda vez começa do mesmo jeitinho. Perfeito, por isso que eu arrumei dessa maneira, para você perceber justamente isso. Nós temos aí a massa de 100 quilogramas com aceleração de 0,2. Força resultante de 20 newtons. Só que aí, agora, nós vamos ter o quê? Um passageiro. Então, a massa agora vai ser de quanto? 160 quilogramas, ele aplicando a mesma força resultante. Então, nós vamos ter 20 dividido por 160. 20 dividido por 160, 0,125. Aproximadamente 0,13 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a nossa nova aceleração com o passageiro. Você percebeu aí que a aceleração diminuiu. Por que a aceleração diminuiu? Porque eu estou precisando aplicar, carregar mais massa. Foi acrescentado aí 60 quilogramas de massa. A nossa alternativa é a letra C. Então, na aula de hoje, nós vimos as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton fala sobre a inércia, beleza? Um detalhe importante, a inércia depende da massa. Muita massa, muita inércia. Pouca massa, pouca inércia. Segunda lei, forró muito animado. Falou em força, falou em aceleração. Força, massa e aceleração. Terceira lei, ação e reação. Ação e reação. Beleza? Na aula de hoje nós falamos sobre as leis de Newton. Primeira lei, princípio da inércia. Um corpo tende a conservar sua velocidade vetorial. Um corpo livre da ação de forças ou está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Falou em força, falou em aceleração, forró muito animado. Força, massa e aceleração. Aplicando força num corpo, eu vou produzir aceleração. Terceira lei, princípio da ação e reação. Para toda ação existe uma reação, de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuando em corpos diferentes. Esse assunto é muito importante para você do vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais.